Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje nós estamos no capítulo 29 já, gente. No 29 do livro de Êxodo. Então vamos lá, firmes no propósito de ler a Bíblia de capa a capa e cada dia avançando mais um pouquinho, meditando na palavra, aprendendo sempre mais com a palavra. A Bíblia é o único livro em que o autor se faz presente na hora da leitura, então ele está aqui conosco. Então vamos lá, o sacrifício e as cerimônias de consagração. Isto é o que lhe hás de fazer, para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e o pão asmo, e bolos asmos, amassados com azeite, e coscorrões asmos, untado com azeite, com flor de farinha de trigo os fará. E os porás num cesto, e os trará no cesto com um novilho e com os 2 carneiros. Então fará chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavará com água. Depois tomarás os vestidos e vestirá Arão da túnica do manto de éfode e do éfode mesmo e do peitoral, e o cingirá com o cinto de obra de artifício do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Depois fará chegar seus filhos, e lhes fará vestes túnicas, e os cingirá com cinto a Arão e a seus filhos, e lhes atará as tiaras, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo. E sagrarás a Arão e a seus filhos. E fará chegar o novilho diante da tenda da congregação. E Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. E degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre as pontas do altar. E todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomará toda a gordura que cobre as entranhas e o redor de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver nele, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e os seus estercos queimará com fogo fora do arraial. Sacrifício por pecado é. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e os espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar. E um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás de seu sangue, e o porás sobre a porta da orelha direita de Arão. E o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar de suas mãos direita, e sobre o dedo polegar de seus pés direito. E o resto do sangue espalhará sobre o altar ao redor. Então tomarás do sangue que está sobre o altar, e do azeite da unção, e os espargirá sobre Arão, e sobre os seus vestidos.
e sobre seus filhos, e sobre os seus vestidos dos seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e seus vestidos também, seus filhos e os vestidos de seus filhos com ele. Depois tomará do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas e ao redor do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver nele, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações, e uma fogaça de pão e um bolo de azeite de pão azeitado, e uma coscorrão de cesto de pães asmos, que estiver diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e com o movimento o moverá perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimará no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. Oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento o moverás perante o Senhor. Isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o embrulho da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que foi de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque oferta é alçada, porque é oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, de seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será perante o Senhor. E os vestidos santos que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos nele e sagrados nele. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerá a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que foi feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas um estranho as não comerá, porque santas são. E se soberjar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que soberjar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, fará a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os sangrará. Também cada dia preparará um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações. E o purificarás o altar, dizendo expiação sobre ele, fazendo expiação sobre ele. E ungirá para santificá-lo. 7 dias fará expiação pelo altar, e o sacrificará, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardezinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. E para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardezinha. Com ele farás como uma oferta da manhã, e conforme a sua libação pelo cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali verei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Santificarei a terra da congregação,
e o altar também santificarei. Arão seus filhos, para que administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor Deus, que eu tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Que palavra linda, que palavra maravilhosa. Como o nosso Deus, ele é perfeito e faz tudo perfeito. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Fique com Deus e medite mais na palavra do Senhor. A gente não perde, a gente só ganha. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!